A Ilha de Boa Vista é um local desértico no meio do Oceano Atlântico, onde o mar desempenha um papel fundamental. As cabras parecem ser os colonizadores melhor adaptados às inóspitas condições deste local. Boa Vista é uma ilha vulcânica, com origem no hotspot de Cabo Verde. Com cerca de 3.000 habitantes, é uma das menos densamente povoadas do arquipélago. A aridez do seu interior contrasta com a paisagem no litoral, com a sua areia branca do Saara, as palmeiras e o fantástico azul do mar. Em alguns locais, como no Corral Velho, vêem-se casas abandonadas de populações em desespero pela seca e falta de alimento. Alguém colocado nas infindáveis planícies de pedras de tom avermelhado, com os vulcões erudidos em fundo, quase podia pensar que se encontrava em Marte, não fosse da presença das areias imaculadas e do azul do mar, que é o nosso destino. Após 3 horas e meia de viagem desde Lisboa, chegamos à Ilha do Sal, no arquipélago de Cabo Verde, onde, após uma breve escala, seguimos para Boa Vista. Na manhã seguinte, a equipa da expedição sai bem cedo do Hotel Dunas. O objetivo é o Banco Submarino João Valente. Todo o equipamento está preparado e é transportado até ao cais. Com a ajuda da tripulação, carregamos o semirrígido e seguimos para o Labridai. Esta embarcação de 14 metros de comprimento já nos tinha sido dada a conhecer por uma fotografia enviada por e-mail. No entanto, ao embarcar, pudemos verificar que está perfeitamente adaptada aos nossos objetivos. Com toda a equipa e tripulação a bordo, partimos novamente rumo ao desconhecido. Uma sugadora destinada à recolha de moluscos é preparada para a utilização durante os mergulhos dos próximos dias. Este banco, localizado a 35 milhas náuticas a sul do porto do Sal Rei, é famoso pela sua inacessibilidade, mar alteroso com fortes correntes e avistamento de esqualos de grandes dimensões. A pouca informação disponível sobre o mesmo torna a sua localização incerta. Durante a viagem de cerca de 3 horas até ao Banco João Valente, todo o equipamento é montado e verificado para que nada fique ao acaso. Apesar de toda a incerteza que reina em expedições como esta, já contamos com 2 certezas. O mar está calmo e a equipa preparada. Devido à elevada turbulência sobre o banco, gera-se alguma apreensão na equipa. No entanto, tudo está preparado e entramos na água. Chegamos ao fundo e deparamos com um relevo tipicamente vulcânico de rochas ígneas, revestidas por coral e algas. 2 tubarões-gato repousam junto ao fundo, numa fenda da rocha. Com uma cortina de apogons na frente, quase só distinguimos estes animais quando estamos a menos de 1 metro deles. Trata-se de uma espécie de tubarão muito comum nos fundos de Cabo Verde e que, do mesmo modo que os turistas, se alimenta de lagosta. A captura excessiva deste crustáceo explica o desaparecimento dos tubarões-gato de alguns locais. Uma enorme raia que se encontrava escondida na areia
assustada com a nossa passagem, sai do seu esconderijo e nada em círculo junto ao fundo. Estes animais, da família dos tubarões, dispõem de um espigão venenoso a meio da sua cauda, que utilizam quando se sentem ameaçados. O coral-fogo abunda nos fundos de Boa Vista. É necessário tomar precauções devido ao veneno que segrega. Estes cardumes de Priacanthus, com os seus enormes olhos, são tipicamente noturnos. Existem mais de 18 espécies desta família nos trópicos. Tanto esta espécie como a que vemos escondida na rocha são comuns tanto no Atlântico Ocidental como Oriental. Cerca de 60% das espécies que aqui encontramos são endémicas de Cabo Verde. É este o caso deste peixe da família da Abrótia. Este budião, que se alimenta de coral, desempenha um papel importante no ecossistema submarino. Outro dos habitantes notáveis deste mar é a garopa. Este é um predador de grandes dimensões, que, tal como os tubarões, pode servir de indicador do estado do ecossistema local. Desconfiado ao princípio, este belo espécime deixa-nos aproximar progressivamente, permitindo captar belas imagens dos detalhes da sua camuflagem. Tal como outras espécies marinhas, estas garopas mudam de cor e padrão da pele quando mudam de ambiente. Este é um dos segredos do seu sucesso, quer para iludir as suas presas, como os predadores. O mergulho chega ao fim e a equipa procede aos patamares de descompressão indicados pelos computadores de mergulho, regressando de seguida à embarcação. No regresso do Banco João Valente, um misto de nostalgia do que deixamos para trás, com um anseio por um merecido descanso, faz-nos ansiar pelo regresso no dia seguinte. Chegamos a Sal Rei quase de noite. Foi um longo dia e a equipa está exausta. Já todos dormem, é meia-noite e meia, e a turbilua vem do além. Em silêncio, só se ouve no campo um piano. Nesta noite, fomos conhecer a Dona Luísa, famosa pelos seus dotes musicais e pela excelente lagosta grelhada. E a onda, se for o impuro ou cruel usado, da família, mil vezes perdão, perdão e milhão. No entanto, o mar de Boa Vista reservava-nos ainda uma surpresa. O Jorge grita, baleia! E em instantes toda a equipa estava dentro d'água. Na realidade, trata-se de um enorme tubarão-baleia. Este gigante de mais de 12 metros de comprimento é o maior peixe dos oceanos e, apesar do nome tubarão não ser um cartão de visita recomendável, este pacífico animal alimenta-se exclusivamente de plâncton. A convivência em harmonia com uma espécie tão diferente de nós, de uma dimensão invulgarmente grande e à qual despertamos uma curiosidade tão grande como a nossa, torna estes encontros numa experiência única que poucos têm a oportunidade de sentir. Durante mais de uma hora, este gigante irá deliciar-nos com a sua presença. O tubarão-baleia é um animal pouco conhecido, não existindo informação
sobre aspectos fundamentais da sua existência. Não se sabe como nem onde se reproduzem, apesar de se estimar a sua longevidade em 130 anos. Não se conhecem com precisão os seus hábitos migratórios. Inicialmente, apesar de todos termos conhecimento do padrão de comportamento destes gigantes, qualquer mergulhador, perante a visão de uma boca de quase 2 metros de largura, avançando em sua direção, sente um calafrio a percorrer a espinha. No entanto, esta adrenalina rapidamente dá lugar ao fascínio, e é com espanto que nos apercebemos que aqui não somos somente observadores, mas também observados. As rémoras encontram-se por vezes às dezenas, agarradas a tubarões, raias, baleias e outros animais de grande porte. Alguns dos mergulhadores da equipa não resistem a mais uma festa deste amigável gigante. Outros, vencidos pelo cansaço, regressaram já ao barco. A pele destes tubarões, tal como é frequente na sua família, é áspera, sendo constituída por pequenos dentículos que o tornam mais hidrodinâmico. O padrão com círculos brancos de várias dimensões parece querer simular a difusão dos raios de luz ao penetrar na água. Curiosamente, este é um dos meios para a sua identificação. A distribuição destas manchas é única para cada animal, funcionando como uma autêntica impressão digital. Assemelhando-se a uma nave espacial, o tubarão-baleia revela-se uma visão de que nunca nos cansaremos. Levado pela grande curiosidade que o caracteriza, o tubarão-baleia afasta-se um pouco para depois regressar por livre vontade até ao local onde nos agrupamos. Subitamente reparamos em algo insólito. Dentro de um dos espiráculos do tubarão encontra-se uma pequena rêmora, só revelando a sua presença pelo rabo que ficou de fora. Ainda durante este encontro, tivemos a oportunidade única de observar um comportamento desconhecido destes animais. Devido à existência de mergulhadores com escafandro autónomo, sob o tubarão-baleia formou-se uma cortina de bolhas. Surpreendentemente, o gigante colocou-se na vertical, como que gozando a sensação provocada pelas bolhas, percorrendo o seu corpo em direção à superfície. É com pena que a equipa se afasta e regressa à embarcação. É o fim de mais um dia de exploração dos mares de Cabo Verde.
ao regressar ao porto de Salrey, todos os tanques são novamente descarregados da embarcação principal para enchimento. Entretanto, aproveitamos para conhecer melhor este local abandonado no meio do oceano. São as crianças que dão colorido a esta ilha. Existe entre elas e o mar uma relação muito estreita, passando grande parte do dia brincando no porto e na praia. Ali mesmo ao lado, não nos deixando esquecer os perigos da navegação nestas paragens, vislumbramos um enorme cargueiro que encalhou nos recifes à entrada do porto de Salrey. Esta é uma cidade pobre e abandonada, que serve de capital a uma ilha com uma população inferior a 4.000 habitantes. No entanto, existe um esforço de renovação, que é evidente no largo principal da cidade, onde foram recentemente construídos uma praça e um jardim. Este local é diariamente utilizado como mercado, onde são comercializados produtos agrícolas, vestuário e outros. Aproveitamos este dia para fazer um reconhecimento do interior da ilha, recolhendo imagens em vários locais. Esta é uma ilha de vulcões, areia e mar. Fizemos algumas caminhadas em vários locais e observamos que o seu solo estéril é constituído por material vulcânico proveniente das erupções que há milhões de anos levaram à sua formação. Ao captar imagens, apercebemos-nos de que o mar desempenha um papel fundamental no equilíbrio da paisagem. É o amarelo claro das areias e o azul do mar que alivia a aridez da terra. As populações locais vivem sem o nível de vida a que estamos habituados, mas na sua maioria não apresentam sinais de fome ou doença. É um modo de vida com baixos recursos, mas as crianças sorriem. Nas planícies interiores da ilha, existem locais de acumulação de poeira finíssima que temos de atravessar rapidamente para que não entre nos veículos. O equipamento de imagem quase fica irremediavelmente danificado. O nosso condutor aproveita para nos mostrar os seus dotes de automobilista. Mas não tarda até que o nosso olhar procure o elemento onde nos sentimos em casa. Deslizando através do interminável solo pedregoso avermelhado, avistamos novamente o mar. O último mergulhador entra na água. Após todos os elementos da equipa se encontrarem preparados, iniciamos a imersão. Durante os nossos mergulhos, a equipa científica faz recolhas de todo o tipo para posterior análise em laboratório. O fundo encontra-se coberto do que nos parecia ser cascalho, que se verificou serem algas calcárias. Com a ajuda de equipamento especializado e uma grelha de dimensões standardizadas, procedem à recolha de amostras para caracterização e quantificação. Adiante, algumas algas fixas ao extrato rochoso despertam a atenção dos cientistas e são também recolhidas amostras. Não muito longe,
A outra equipa utiliza a sugadora para a recolha de moluscos gastrópodos dentro das fendas da rocha. Esta técnica recorre à utilização de ar comprimido para provocar uma corrente ascendente que suga as pequenas criaturas para um saco de rede fina no topo. Um pequeno peixe da família Balistes vagueia entre os mergulhadores, curioso com tanta atividade. Esta espécie de sargos é representativa do nível de endemismo destas ilhas, só se encontrando no mar de Cabo Verde. Também este verme é frequente nas fendas das rochas, sendo extremamente urticante. Pequenos crustáceos habitam em fendas das rochas que servem de abrigo a moreias, safios ou lagostas. O peixe-cofre é também bastante frequente. Curiosamente, este foi um dos segredos mais bem guardados dos japoneses, o sushi. Extremamente tóxico se mal confeccionado, é responsável por várias mortes anualmente. Peixes soldados guardam as fendas na rocha junto ao fundo, formando densos cardumes. Novamente encontramos os já nossos conhecidos cardumes de Priacanthus, que com os seus enormes olhos, adaptados à vida noturna, aguardam na segurança do cardume pelo fim do dia. Podemos observar vários tipos de coral, na maioria de pequenas dimensões, mas que, contrariamente à maioria dos locais de mergulho tropicais, não apresentam sinais de branqueamento. Tal que leva a crer que o aumento da temperatura dos oceanos devido ao efeito de estufa e ao El Niño não influenciam este local, ou a tolerância destas espécies às variações de temperatura é elevada. Num exemplo de tolerância, duas moreias de espécies distintas partilham a mesma fenda. O abrir e fechar de boca constantes nestes animais não é uma atitude intimidatória, mas tão somente o seu meio de respirar. Noutro local, uma pequena moreia luta com dificuldade contra a corrente bastante forte. Esta é outra das 4 famílias de moreias que podemos encontrar em Cabo Verde. A sua distinta coloração castanha e o seu fundo da boca laranja tornam-na facilmente identificável. Esta espécie, com a sua peculiar coloração de manchas pretas e brancas, é talvez a mais elegante do arquipélago. Uma característica inconfundível é a grande mancha preta oval na lateral, a seguir à cabeça. Numa fenda a cerca de 35 metros de profundidade, encontramos um outro exemplar que nos observa com os seus enormes olhos brancos. Quando observadas em pormenor, são visíveis pequenos tubos nas narinas desta espécie de moreia. Tal como nos mares tropicais de todo o mundo, aqui também podemos encontrar o peixe trompeta, que se alimenta de pequenos peixes e crustáceos.
Sem dúvida, um dos emblemas da Ilha de Boa Vista e Cabo Verde é a tartaruga careta-careta. As praias arenosas destas ilhas são o terceiro local mais importante do mundo para a postura desta espécie. Aguardando pela noite para subir às praias, as tartarugas escondem-se sob as rochas, próximo das praias que escolheram para fazer a postura. Tal como elas, nós aguardamos pela noite e, com a ajuda de alguns locais, deslocamo-nos até uma das praias conhecidas como local de postura desta espécie de tartarugas. O trajeto noturno até o local foi longo e, como não existem estradas nem sinalização nesta zona da ilha, sem a ajuda do Ivan, o nosso condutor, nunca chegaríamos à praia. A equipa dividiu-se em 2 grupos e partimos em direções opostas ao longo da praia. Após algumas horas de busca, encontramos uma enorme tartaruga que inicia a subida pela praia até o local que julga adequado para a postura. Após o início da postura, nada a faz parar. Só irá regressar ao mar quando acabar de pôr cerca de 80 ovos, num buraco aberto com muita habilidade e persistência. Este é um dos momentos altos da vida destas tartarugas, que passam a maior parte da sua vida em oceano aberto, aproveitando as correntes entre as Caraíbas e a costa da África. O esforço necessário para chegar até aqui é enorme. Só o instinto de sobrevivência e propagação da espécie dão a estes animais a energia necessária para chegar até aqui. Após cerca de 15 minutos, a postura acaba e a tartaruga começa a tapar os ovos, utilizando as patas ou barbatanas traseiras como pás para o efeito. Rapidamente esta fase está concluída e, em seguida, ela calca a areia com que acabou de tapar o buraco, de modo a que os predadores tenham mais dificuldade em encontrar os ovos. Somente 1 em cada 1000 chegarão à vida adulta. Finalmente, a tartaruga regressa rapidamente à água, a coberto da noite. Esgotado o tempo previsto, a equipa da expedição conclui assim a exploração da Ilha de Boa Vista. Será necessário voltar para descobrir outros encantos desta e outras ilhas.